Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, que é o podcast Casa do Garay. A casa que não é minha, a casa que não é sua, a casa que é nossa. Eu queria muito agradecer ao apoio do jornal DR1 e toda a sua equipe que está com a gente aqui desde o início, apoiando o nosso programa aqui e sempre divulgando notícias importantes, notícias fresquinhas. Então sigam eles lá nas redes sociais, que é o @jornaldr1, ok? Hoje a gente vai estar iniciando aqui o nosso quadro que eu amo, que é o Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada 360 graus em todas as áreas da saúde. Nós já tivemos aqui terapeutas, psicólogos, já tivemos psiquiatras, né? Já tivemos dermatologistas, fisioterapeutas e hoje eu tenho a honra, graças a Deus, porque a nossa agenda estava uma loucura, né? Mas é aquilo, né? Tudo é no tempo de Deus. E hoje eu tô com ele aqui, que é médico, professor de anestesiologia e também mentor de carreira médica, o doutor Daniel Negrini. Dan, eu vou te chamar só de Dan daqui pra frente, porque eu já te considero meu amigo. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast Casa do Garay. Imagina, é um prazer estar aqui, Robson, um prazer aí poder compartilhar conhecimento aí com a sua audiência e vamos que vamos pra cima. Poxa, que bacana. Quando a gente conversou e ficou acordado, pô, Robson, eu vou sim, vou passar as informações importantes, vou enriquecer lá o conhecimento dos nossos seguidores. Eu fiquei tão feliz, porque assim, desde a época de Rádio Bandeirantes, eu nunca entrevistei um médico anestesiologista. Então vai ser minha primeira vez. É a tua primeira vez no podcast, não? Meu primeiro podcast. Então, para tudo na vida tem uma primeira vez, né? Então a gente nunca esquece, já pode falar. Jamais. E como é que começou, Dan? Vamos começar do começo aqui. Como é que começou a tua carreira, assim? O que você te levou a ser médico anestesiologista? Fala pra mim. Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Bem difícil. Hoje em dia eu falo muito sobre paciente crítico, né? Quem me acompanha nas mídias sociais, quem me acompanha também na universidade, sabe que é a grande área, minha grande missão nessa vida, fazer com que as pessoas obtenham formação em atendimento a paciente grave, paciente crítico, e eu sempre soube que eu gostava disso, desde a graduação. Então, quem gosta de atender paciente grave durante a graduação de medicina fica mais ou menos refém de poucas opções. Terapia intensiva, anestesiologia, emergência. A gente ainda não tem no Brasil essa especialidade, né? O emergencista. Embora a gente tenha ótimas emergências e ótimos profissionais, não temos ainda especialidade. Então, basicamente, me restaram essas duas opções, anestesiologia e terapia intensiva. Eu, na verdade, acabei fazendo as duas. Fiz a residência de anestesiologia, fiz a especialização em terapia intensiva e trabalhei durante mais de 15 anos com essas duas especialidades, né? Hoje eu estou mais focado em anestesiologia, mas a gente segue aí nessa missão desde o meio da faculdade, aí, focado no paciente crítico, porque eu acredito que essa é uma missão de muito valor aí para a sociedade, não só para a medicina. Né, eu tenho certeza. E quando a gente, né, nós simples mortais, vamos falar assim, a gente vai passar por alguma cirurgia, algum processo cirúrgico, a gente se preocupa muito com anestesia, porque tem uma frase popular que falam que durante uma cirurgia a nossa vida está entregue nas mãos de um médico anestesiologista. Isso é mito ou é verdade? Vamos começar logo com mitos e verdades contigo. Não sei se isso é felizmente ou infelizmente, mas isso é verdade verdadeira, verdade absoluta. Né, o que acontece, né, durante um procedimento cirúrgico, né, o paciente está submetido a uma série de condições, sob anestesia geral ou não, uma série de circunstâncias e condições onde a vida dele realmente está ali no fio de uma navalha, né? A anestesia, eu sempre tento falar isso, principalmente para o público leigo, né? Ela não bloqueia apenas a sua capacidade de sentir dor. Imagina, se a gente tivesse uma medicação que fizesse só isso, seria uma maravilha. Pô, seria talvez nem precisasse de mim, né? Exatamente. Talvez um técnico resolvesse o problema. É verdade. O problema é que a anestesia ela não desliga só a sua capacidade de sentir dor, né? Ela desliga também a tua função cerebral, desliga num grau muito alto também a tua função cardiovascular, pulmonar. Então, a partir daquele momento, você vai depender, por exemplo, de um respirador mecânico para ventilar, e alguém tem que cuidar disso, da ventilação mecânica. Você vai depender de um manuseio ali de soro, de drogas vasoativas, para manter a tua pressão arterial estável,
tua diurese, tua função gastrointestinal. E é isso, na verdade, que faz o anestesista, né? As pessoas acham que o anestesista está ali para dar droga para o doente. É né? verdade. Isso aí é a menor das coisas que a gente faz. Também gosto muito de falar isso para os meus alunos. Se fosse só injetar uma droga, não precisava do médico, né? Para que eu ia fazer residência médica para aprender ali meia dúzia de drogas que fazem alguém dormir? Não é disso que se trata a anestesia. Sim. A anestesia se trata de sustentar as funções vitais daquele indivíduo, daquele homem, daquela mulher que estão ali passando por uma cirurgia. E com uma responsabilidade que as outras especialidades médicas não têm, né? Aquela pessoa está ali inconsciente, ela não sabe de nada, então ela depende só de você. Diferente de um paciente que está acordado. Né? Olha, que bacana saber isso, porque você vai falando, e a gente que é leigo, né? Você respira isso, você respira centro cirúrgico, então você sabe tudo que acontece ali do início, no meio e do fim. Né? Você falou, tem uma pessoa para operar lá a máquina do respirador e tudo mais. Você tem uma equipe, então. O médico, ele tem uma equipe ali? De jeito nenhum. Isso é tudo com a gente. Ah, você faz tudo? Sim, isso é tudo de domínio e de responsabilidade do anestesista. Em cirurgias maiores, né, por exemplo, uma cirurgia que eu trabalho rotineiramente, transplante de fígado, talvez a cirurgia mais complexa e mais invasiva que alguém pode se submeter junto aí com cirurgias cardíacas. Né? Ali a gente trabalha em 2. Porque realmente não dá. É muita coisa que você tem que dar conta ao mesmo tempo. Você até pode fazer isso, mas até o nível de risco que você está expondo o teu paciente não é legal, não é recomendável. Então, num contexto desse, a gente, em geral, trabalha com 2 profissionais anestesistas. Né? Mas, via de regra, a maior parte das cirurgias, apenas um profissional. E a gente dá conta disso. Pode ficar tranquilo. Dá conta direitinho. O pessoal que está ouvindo aí, ninguém precisa ficar com medo, não. Tudo funciona muito bem, é muito seguro ser submetido à anestesia. Poxa, que bacana. E é bom também, né, Dan, fazer ali com um profissional qualificado, com um cara que tenha bastante experiência, porque é o que a gente falou, né? É a nossa vida, né? A vida do paciente que vai passar por uma cirurgia na mão de um anestesista ali. Muita responsa. Né? Muita responsa. É muita responsabilidade. Eu tenho uma pergunta aqui que é justamente sobre essa experiência ou a falta dela, né? Quais são os principais desafios que o médico recém-formado eles enfrentam ao iniciar as suas carreiras em pronto-socorros e emergências? Rapaz, então, vamos lá. Indo bem direto ao ponto, né? Assim, o principal desafio, falta de capacitação. Né? Então, esse é um problema sério, né? Eu milito nisso daí diuturnamente. Né? As graduações de medicina, e posso falar isso com consciência do que eu estou te dizendo por estar dentro da universidade. As graduações de medicina Brasil afora, isso não é culpa da sua faculdade de medicina, você estudante de medicina que está me assistindo, não é culpa da sua faculdade ou da faculdade do seu amigo. Isso é uma questão curricular. As graduações de medicina não formam o médico para atender o paciente crítico. Como se isso não existisse, né? Aí o médico, a médica se formam e eles vão lidar com o paciente crítico. Né? Eu canso de repetir para os meus pacientes, o paciente crítico, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Você vai dar plantão em pronto atendimento, emergência, terapia intensiva, até o plantãozinho de andar, né? Que você acha que não vai ter doente grave, tem paciente grave. As pessoas evoluem para parada cardíaca também na enfermaria. Então o paciente crítico ele vai te encontrar aonde quer que você esteja, não adianta fugir dele. Só que a graduação de medicina não prepara o médico para isso. Ela prepara o médico para saber fisiopatologia das doenças, saber como é que age essa medicação, como é que é essa molécula, como é que o remédio tal funciona. Mas e aí? Aí chega um paciente precisando de ser entubado, você vai fazer o quê? Você vai explicar a fisiopatologia da insuficiência respiratória? Não. Você tem que saber um conhecimento prático, saber entubar o paciente, saber quais são as drogas que viabilizam isso, saber como é que você vai setar o respirador mecânico depois que você entubar. Só que isso não é ensinado na graduação de medicina. E daí você cria um problema, porque o médico se forma, é jogado a enfrentar esse perfil de paciente e não sabe o que fazer. Então, assim, para mim, o principal desafio que um médico recém-formado tem hoje no Brasil é como se capacitar para lidar com esse doente real, esse doente crítico, que ele vai ter que lidar com ele já no primeiro dia de formado, quando ele assumir o primeiro plantão dele. E nesse caso, de novo, uma história aqui se passando pela minha cabeça, uma cena aqui se passando pela minha cabeça. E como é que essa pessoa reage diante a um paciente crítico sem experiência nenhuma, acabou de sair da faculdade, primeiro plantão dele, o cara já pega um paciente crítico. E como é que acontece nisso aí? Então, acontece mal, né? Acontece muito mal. Eu então, acredito assim, que sim. Isso compromete muito a qualidade do atendimento. Né? Então, tem um lado dessa história que é o lado do paciente, que ele tem o seu atendimento com uma qualidade comprometida, muito aquém do que deveria ser, né? Com consequências, quando a gente fala de paciente crítico,
consequências graves, óbito, sequelas graves, né? E tem o outro lado dessa história, o médico recém-formado, né? Que se tiver um mínimo de juízo, né, de moral, de consciência moral, vai ficar traumatizado com aquilo. Sim. E é o que eu vejo acontecer com os meus ex-alunos. O cara pega no primeiro mês de formado, pega uma emergência vermelha, um politrauma, um doente que evoluiu para parada cardíaca, apavora, não sabe o que fazer, o doente vem a óbito, decide que não vai mais dar plantão ali. E aí começa a enveredar por caminhos que talvez nem fossem o que ele gostaria de estar fazendo, né? Vai fazer saúde da família, vai fazer posto de saúde, vai fazer outras coisas. E aí é uma carreira talvez que pudesse estar se desenhando para um lado que a gente precisa muito no Brasil, médicos com formação em paciente crítico, a gente está perdendo isso. Então tem essas duas pontas, profissionais que vão ficando amedrontados de enfrentar aquela situação e uma população que vai tendo um atendimento de qualidade aquém do que mereceria ter, né? Caramba, Dan, você com toda a tua experiência, né, com toda a tua expertise nessa carreira que é tão importante, que é tão bonita também, você que é professor, né, você dá aula disso, você já tem algum projeto na cabeça para esses médicos recém-formados, para eles passarem por alguma graduaçãozinha antes deles entrarem em campo? Então, a gente trabalha com isso, né, desde muito cedo na graduação, percebendo essa lacuna nesse conhecimento, essa lacuna de formação. Né, a gente já trabalhava antes do digital com isso, com cursos de formação continuada em atendimento a paciente crítico. O digital veio aí, pós-pandemia, permitindo a gente potencializar isso e alcançar um público hoje em dia muito maior do que apenas os meus alunos presenciais. Né? Sim. Então, assim, a gente hoje tem uma comunidade dedicada a isso, dedicada à formação em atendimento a paciente crítico, né, onde a gente tem, além de todo o conteúdo gravado necessário ao médico ou à médica, manusearem e dominarem para poder performar bem nesses plantões. Além desse conteúdo gravado, a gente tem mentorias mensais, aí 2 vezes por mês, onde eles têm a chance de estar ali tete a tete comigo, tete a tete através da tela, né? Sim, enfim, tem acesso ao meu WhatsApp e a gente sempre faz eventos de imersão presencial, hands-on, botar a mão na massa mesmo, em centros de simulação, com manequins de alto nível, onde eles têm a chance ali comigo, botando a mão na mão deles, de aprender aquilo que eles deveriam ter aprendido na graduação, né? Então esse é um projeto que para mim é como se fosse um filho, né? É o meu bebê, como eu gosto de falar, e está crescendo, está frutificando, graças a Deus, o que só confirma a minha impressão de que isso é uma lacuna de conhecimento, e as pessoas sabem disso e elas estão atrás dessa informação. Poxa, que bacana, porque isso daí é fundamental, né, para manter o ser humano vivo ali. A gente falou da importância do anestesiologista, né, numa cirurgia, e é um absurdo, né, as faculdades não terem isso. Eu acho que isso aí deveria ser esse teu curso que você dá, essa mentoria que você dá, seja lá como é chamado, deveria fazer parte de todas as faculdades ali, para o cara, para quando sair, ele já sair já pronto, preparado para qualquer luz vermelha que aparecer no hospital, não é isso? Deveria ser, né? Eu também acho que deveria ser. Mas assim, isso de grão em grão a galinha vai enchendo papo, exatamente, né? A gente vai levando a nossa mensagem. E hoje em dia eu tenho a felicidade dentro da minha comunidade de ter estudantes do Brasil inteiro, né? Estudantes de medicina, médicos jovens recém-formados. A gente tem até uma subcomunidade dentro da nossa comunidade de médicos brasileiros que estão fazendo medicina fora do Brasil. Paraguai, Argentina, né? Então, assim, isso só confirma a ideia de que isso é uma lacuna de conhecimento e que essa missão aí que a gente leva à frente, que ela tem a sua razão de ser, tem seu mérito e tem seu valor. Pô, que legal, parabéns, cara, pela iniciativa, né? Porque com certeza esse teu neném, esse teu projeto, que é um projeto neném, vai salvar muita gente, eu tenho certeza disso. Como eu gosto de falar, o conhecimento salva vidas, né? O tempo todo, né? E a nossa maior riqueza, que é o conhecimento. Disso ninguém nos tira. Não é isso? A segunda pergunta que eu tenho para te fazer também, né, tem a ver com o que a gente está papeando aqui. Como a formação inadequada nas faculdades de medicina afeta o atendimento a pacientes críticos? Olha, afeta da forma mais objetiva e direta possível, né? Como a gente já mencionou anteriormente, compromete muito a qualidade do atendimento. E como a gente também mencionou anteriormente, quando a gente fala de paciente crítico, isso pode ter consequências desastrosas, né? Óbito, sequela, né? Posso aqui citar, por exemplo, um lado dramático e um outro lado talvez um pouco mais cômico de casos que eu consigo me lembrar aqui, né? Referentes a essa tua pergunta, Robson. Por exemplo, vou citar aqui um caso que eu lembro do senhor Manuel. Tá? Esse caso aconteceu, tem uns 15 anos pelo menos.
na emergência de um hospital onde eu trabalhava como intensivista. Tá? Então, esse caso aconteceu na emergência, eu não era o médico responsável por esse caso, porém eu tomei ciência do caso, até porque quando a coisa desandou me chamaram lá na UTI. Né? Então, o seu Manuel deu entrada na emergência desse hospital, era um senhor de 60 e poucos anos de idade, com várias condições cardiovasculares, diabetes, hipertensão, e chegou com um quadro compatível com AVC, com AVE, né? Com acidente vascular cerebral. Não mexia a perna, não mexia o braço de um lado do corpo e o sorriso desviado para o lado contralateral. Até que se prove o contrário, ainda mais num paciente nesse contexto que eu descrevi aqui, isso é um AVC, né? E ele tinha 3 horas de início de sintomas. Então, a doutora que atendeu esse paciente, o seu Manuel, fez o atendimento inicial correto, deixou a pressão arterial dele um pouquinho mais alta, como tem que ser, instituiu as medicações iniciais de forma correta, botou ele no leito de repouso de emergência, tomografou o crânio dele, correto, até aí tudo perfeito. Ela só esqueceu de um detalhe, ele tinha 3 horas de início de sintomas, ele estava num hospital de alto nível, que tinha acesso à intervenção neuroinvasiva. Então, quer dizer, ele poderia ter ido para um laboratório de hemodinâmica e poderia ter aberto aquela artéria que estava entupida. E aí talvez ele não tivesse que conviver o resto da vida com a paralisia na perna, no braço e na face. Só que ela pulou essa parte. Esqueceu desse pequeno detalhe. Essa parte ou não é ensinada na graduação ou é ensinada como uma coisa trivial e não tão relevante assim. Meu Deus. Né? E aí, coitado do seu Manuel. Né? Seu Manuel, coitadinho, ele era tão bonzinho que ele ainda teve alta agradecendo a equipe médica. Porque ele achou que as consequências daquilo ali eram inevitáveis, né? A paralisia. Ele todo sequelado. Foi todo sequelado. Caramba. Né? Eu não sei o contexto dele, mas e se fosse um arrimo de família, né? Se tivesse ali filhos, esposa, sobrinhos que dependessem dele, quer dizer, uma tragédia social, né? Total. Que, numa grande medida, aconteceu por uma falta de conhecimento da doutora. Por mais boazinha que ela fosse, não era disso que ele precisava naquele momento. Ele também precisava de empatia, mas só a empatia não ia resolver a vida dele. Né? O que resolveria a vida dele ali era conhecimento, e o conhecimento faltou. Então teve essa sequela grave. A doutora, coitadinha, ela foi demitida do hospital. Eu imagino. Depois, na semana seguinte. E vida que segue. Né? Para o seu Manuel não é uma vida como poderia ter sido. Né? Então, esse exemplo ele dá assim, uma dimensão muito real, né? E é um caso real, não é um caso fictício, Sim. do quanto o conhecimento salva vidas e do quanto a falta de conhecimento em atendimento a paciente crítico pode ser um desastre. Caramba, eu ia te perguntar, a minha próxima pergunta é te perguntar quais são as consequências, né, de um mau atendimento por um profissional não tão qualificado ou inexperiente, vamos chamar assim, mas só essa história que você contou, ela já responde totalmente a minha pergunta e a gente ainda imagina além, né? Porque isso pode chegar realmente num óbito por um esquecimento, um pequeno esquecimento custa a vida ali de um cidadão. Então, você está tocando nesse ponto, né? Quando a gente fala de paciente crítico, não tem como não falar em intubação orotraqueal, né? Na minha opinião, como intensivista, anestesista, alguém que milita nessa área, é a habilidade mais essencial e mais básica que um médico ou uma médica deveria ter quando se forma. Saber manusear a via aérea de um paciente, saber lidar com uma situação de insuficiência respiratória. Quem não acreditava nisso durante a pandemia de Covid, se não foi convencido disso, deve ter algum delírio psicótico, né? Sim. Quantidade de pessoas precisando de intubação orotraqueal. Só tem um detalhe nessa história. Vou chutar aqui, tá? Mas o percentual de médicos e médicas que se formam sabendo intubar pacientes talvez não chegue nem a 10%. Nossa. Tá? E ninguém melhor do que eu pode falar isso. Porque eu dou imersões sobre isso toda hora. Então eu vejo isso. Então isso aí não é um achismo meu, isso é um fato. Agora, você pode colocar na conta, durante a pandemia de Covid, não vou dar percentual aqui, mas um percentual muito grande de pacientes não morreram de Covid, tá? Morreram por incapacidade do médico ou da médica que ali estavam de intubar adequadamente o doente. Não estou dizendo aqui que não iria morrer. Claro, são pacientes muito graves, pode ser que mesmo entubado viessem a morrer. Mas vários doentes morreram antes do que deveriam ter morrido por incapacidade do profissional de saber intubar o paciente. Então isso dá uma dimensão do quão grave é esse problema, né? E saber, por exemplo, intubar um paciente é uma habilidade básica que qualquer pessoa que ganha um CRM deveria ter. Mas não é isso que acontece. Sim, e você me falando isso, volta um filme na minha cabeça, porque a pandemia foi agora. Né? A gente está em 2024, ela começou, se eu não me engano, final de 2019 para 2020 ali. Né? E muitos pacientes que foram entubados realmente vieram a óbito. E no final eu me lembro que os parentes, né, o parentesco daquele paciente, já não estava mais permitindo ser entubado. Sim. Porque a maioria das pessoas que iam lá para a intubação, elas vinham a óbito. A doença em si era uma doença muito grave, né? Mas assim,
com certeza vários doentes até poderiam ter vindo a óbito pela gravidade da doença, mas não precisavam ter morrido por incapacidade do profissional de intubá-los, né? Sim. Então, esse é um ponto. Eu estou citando aqui, por exemplo, a intubação, mas isso vale para várias outras condições graves. Eu imagino. Né? Quando dá entrada, por exemplo, uma paciente, acontece todo dia, toda hora, aí, Brasil afora, com um quadro de colapso hemodinâmico, por exemplo, uma infecção pulmonar grave, né, que a gente vai chamar aí de septicemia, né? Chega da entrada com uma pressão arterial de 80/40, por exemplo. A habilidade que o médico tem que ter para reverter rapidamente aquela situação, porque senão o doente vai a óbito, ela não é dominada por todos os médicos. Aliás, ela não é dominada pela imensa maioria dos médicos, né? E que aqui a gente está se referindo especificamente ao tratamento do choque, né? É o nome que a gente dá ao colapso hemodinâmico. Então, eu poderia ficar aqui a tarde inteira, Robson, te dando exemplo de situações onde a gente lida com um paciente crítico e o médico saber ou não saber de uma forma muito assertiva o que fazer é a diferença entre aquele indivíduo morrer ou viver nos próximos 20 minutos. E isso é muito grave. Isso é uma questão muito grave que a graduação de medicina não está conseguindo responder. Gente, então, fica um alerta aí, né, para o CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, e para todos os outros órgãos responsáveis para a gente dar um jeito nisso, né, porque a gente está falando a gente não está falando aqui em momento algum se é de serviço público ou se é de serviço médico privado. Esse problema ele é generalizado. Ele é generalizado, né? Então você vê, a gente paga aí um dinheirão de plano de saúde, né? Hoje virou sonho de consumo ter um plano de saúde, porque é ostentação hoje pelos valores que estão. E a família que consegue ter um plano de saúde ainda tem que passar, às vezes, por incompetências médicas, mas é incompetência, às vezes, por falta de um background atrás dele aqui, né? Que deveria estar ali, lá nas faculdades. Olha a origem que chega a isso. Às vezes o médico é incompetente, não é por causa dele, não. É porque ele foi mal ensinado. Então isso daí vai lá desde os governantes, né, até a faculdade, e aí vai para a prática sem conhecimento. Então, gente, vamos dar um jeito nisso aí. A gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de saúde, né, saúde pública. Então isso daí é de responsabilidade de todos. Eu estou aqui, quando você fala para mim, a gente ficaria aqui o final de semana todo, eu ia sair daqui com horrorizado. Você ia sair daqui assustado. Eu já estou com um assunto, eu já estou quase tomando um gadernal aqui. O profissional que me grava, que faz as minhas gravações, ele cansa de repetir isso que tu acabou de falar, Robson. Que ele me escuta falar, ele fica horrorizado quando eu digo que os médicos não sabem isso, tá? Também não sabem aquilo. Ele fala, mas como assim? Pois é, como é que eu entro no hospital? Né? Exatamente. E assim, uma pergunta, deixa eu ver se eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas eu não vou pular essa aqui não, apesar da gente já ter falado alguma coisa, né, parecida, mas quais as medidas podem ser implementadas para melhorar a formação prática dos médicos ainda na faculdade? Essa é muito boa. Isso é um tipo de conversa que eu volta e meia tenho lá no cafezinho na universidade com os meus alunos, porque eles me perguntam isso, né? Eles não são bobos, eles percebem que a faculdade não está dando aquilo que eles vão precisar ter assim na que prática? Eles se formam, né? Então eles me perguntam, professor, e aí, o que fazer? Então, a minha resposta é a seguinte, olha, estágios de qualidade. A gente tem estágios de qualidade, a gente tem, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você tem emergências, salas vermelhas de alto nível, tem profissionais que vêm de fora do Brasil para ver o que acontece aqui, infelizmente pelo nível de exposição à violência que a gente tem no Rio. A gente tem também emergências e UTIs também de alto nível no setor privado e que oferecem estágios. Então existem estágios fora da graduação, estágios de qualidade, onde vocês vão ter a oportunidade de aprender de fato com profissionais capacitados. E então essa é uma pílula, é um remédio para isso. Sair um pouquinho daquele mundinho da graduação e procurar estágios extracurriculares de qualidade, plantões de valor. Né? E na outra parte disso, buscar essa formação. Né? A gente falou aqui da minha comunidade, eu não sou a única pessoa que está falando sobre isso por aí na internet, né? Poderia citar vários colegas aqui. Tem outros colegas que levam missões, levantam bandeiras semelhantes à minha e também tem material aí disponível para quem quiser procurar. Então, embora a graduação não dê essa informação, a informação está disponível aí, tanto teórica, né, quanto prática, né, seja através de livros,
de comunidade, etc. Aliás, a gente tocou num ponto do livro, né? Eu estou lançando aí agora o livro O Paciente Crítico, tá próximo de ser lançado. E aí vai ser mais uma chance aí das pessoas do Brasil inteiro, América Latina inteira, de poder ter acesso a um pouquinho do que a gente trata na comunidade aí no formato de livro. Então, a resposta para essa pergunta é procurar aquilo que a graduação não te dá, sejam nos estágios de qualidade, seja aí com profissionais que estão oferecendo esse conhecimento aí, por exemplo, através do mundo digital, né? Poxa, que bacana. Eu espero que você não esqueça, nem a Gabriela aí, né, vai estar me ouvindo, esqueça de mim. Quando o livro estiver lançado, eu quero já apresentar ele aqui no programa. Te dar uma cópia autografada, meu amigo. Fica aí pronto, eu vou botar lá, ó, na minha caixinha de cristal, vai ficar lá. Mas eu vou divulgar aqui no programa, pode ter essa certeza aqui, tá? Eu agradeço muito. Uma pergunta importante aqui. Como os seus programas, né, de educação contínua, EAD, de ensino à distância, podem ajudar a preparar melhor os médicos recém-formados? Então, a gente vai repetir um pouco o que eu já falei antes, né? A gente tem vários produtos aí no digital que visam tratar essa dor, né, do estudante de medicina, do médico recém-formado. O mais completo dele é a comunidade que leva o meu nome. Lá o estudante, ele vai ter acesso durante 1 ano a toda a formação, a tudo aquilo que ele precisa saber realmente para pegar o primeiro plantão dele ou dela com confiança. Eu estou falando aí de conteúdo gravado, mas é evidente que não é só isso, né? Porque só conteúdo gravado para um tema assim tão prático seria uma coisa muito estéril, né? Então a gente tem encontros aí regulares, pelo menos 2 vezes por mês ao vivo, onde a gente trata de assuntos teóricos, mas mais do que isso, discute casos clínicos, sempre casos clínicos reais. Eu mostro casos reais, dou a chance deles darem pitaco, falarem coisa errada e a gente corrige, ri, se diverte junto. Às vezes eles me trazem casos deles. Segunda-feira agora eu estava em mentoria, um colega até de Santa Catarina, médico recém-formado de Santa Catarina, está na comunidade, me trouxe um caso interessantíssimo, que todo mundo aproveitou ali, nos divertimos muito juntos e aprendemos. A gente também tem, como parte da comunidade, eventos hands-on de imersão presenciais. Tivemos um agora, dia 18 de maio, sensacional aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, é uma comunidade que hoje eu posso bater no peito e falar que ela entrega aquilo que ela se propõe a entregar, uma formação completa em atendimento a paciente crítico. Então, é a contribuição aí que eu consigo dar para tentar preencher essa lacuna, sanar essa dor aí desse pessoal. Pô, que bacana, uma comunidade importante e também que está com um crescimento, né, aí enorme, né? Tem, cara. Tem o que só confirma que a dor existe, né? Exatamente. Ela existe e o remédio tá sendo procurado, né? Porra, que bacana, cara. Mais uma vez, eu vou te parabenizar todas as vezes que você fala uma coisa dessa pra mim, que eu tô aqui já apaixonado pelo teu projeto, pela tua comunidade. Já vou eu entrar na tua comunidade como comunicador ali. Como convidado. Como convidado. A pergunta que não quer calar agora, tá doido para que chegar essa pergunta aqui. O que você está fazendo como mentor de carreira médica para mudar essa realidade e garantir que os médicos estejam bem preparados? Então, vamos repetir um pouco do que a gente já falou sobre a comunidade, que pretende entregar essa formação completa em atendimento a paciente crítico, através de conteúdo gravado, através de mentorias numa frequência pelo menos aí quinzenal, eventos de imersão presencial com simulação de casos, né, e levar, é mais importante do que isso, o livro que a gente mencionou, o livro que vai estar acessível, vai estar condensando, fazendo um suco super concentrado aí disso que a gente trata na comunidade. Mas o que eu acho mais importante é que esse conhecimento hoje, através do livro da comunidade, ele está acessível num valor muito acessível, realmente muito acessível, e disponível para o Brasil inteiro, né? Ou até fora do Brasil, como eu mencionei, estudantes de medicina que cursam medicina na América Latina, né? E que fazem parte da comunidade. Então, a gente está conseguindo hoje, através do digital e do livro, levar essa mensagem para um universo muito maior de estudantes do que simplesmente as universidades onde eu dou aula presencial, né? Então, eu acho que essa é a minha resposta aí para a sua pergunta. Não, excelente resposta. E vem mais uma pergunta, porque é uma pergunta de suma importância. As pessoas que estão ali atrás da câmera nesse momento nos assistindo e já estão doidos, né, para aumentar o seu conhecimento, como é que elas fazem para ter acesso a esse teu conteúdo digital? Então, muito simples, é só me acompanhar pelo Instagram ou pelo YouTube, né? Tem conteúdo gratuito, 99% do que eu faço é conteúdo gratuito. Quem entrar hoje no meu canal do YouTube vai encontrar centenas de aulas
de 20, 40, às vezes até 50 minutos, sobre todos os temas pertinentes ao paciente crítico. Está tudo lá. Né? Essas aulas elas acontecem toda semana num grupo gratuito de WhatsApp que eu tenho. A gente tem lá 500 pessoas seguindo a gente. Toda semana a gente tem um que eu chamo de bate-papo, na verdade é uma aula teórica. Eu chamo de bate-papo porque as minhas aulas sempre são mais informais do que são as dos meus colegas de universidade, enfim, por isso eu chamo de bate-papo, mas são aulas teóricas. A gente faz isso ao vivo toda semana e depois isso vai para o YouTube. A minha equipe edita e está lá para quem quiser assistir. Então, primeira resposta, só me seguir o meu canal do YouTube. Me seguindo no Instagram também, acesso a conteúdos diversos sobre paciente crítico, tudo gratuito. Se quiser ir um pouquinho além, tem lá na minha bio vão ter vários links, um deles é de acesso à comunidade, aí já é um conteúdo restrito, é um conteúdo só para os pagantes, aonde aí aquele estudante vai ter acesso a essa formação completa ao longo de um ano. Esqueci só de mencionar que o pessoal da comunidade também tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, né? E o pior é que eu respondo, né? Você dorme? Pois é. Você costuma, assim, deitar, aqui, dormir? Eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se ele está me ouvindo. Mas já é médico formado também, formado por uma universidade privada aqui do Rio, né? Esse rapaz tem uma história interessante. Ele formou um garoto com coração de ouro, né? E foi dar o primeiro plantão dele numa emergência de um hospital público e já chegou com um circo pegando fogo, né? Paciente grave e tal. Apavorou. Ele apavorou, falou, rapaz, eu não fui preparado para isso aqui não. Como eu sou uma pessoa responsável, vou dar um passo atrás. Aí foi fazer saúde da família. Só tem um problema nessa história, né? Ele odeia a saúde da família. Ele queria, né? Ele cresceu vendo aqueles plantão médico, aqueles seriados, Sim. E ele queria estar na linha de frente, né? Só que estava faltando conhecimento, e ele tinha juízo, tinha consciência, não vou me meter nisso aqui sem ter o conhecimento. Entrou na comunidade, né? Ele, com 6 meses de comunidade, já se sentiu seguro para pegar o primeiro plantão de pronto atendimento de emergência dele. E aí é certeza, o plantão dele é sábado à noite, certeza absoluta que todo sábado de madrugada eu vou receber um eletrocardiograma. É certeza. Analisa aí, mestre. Esse paciente está infartando ou não está? Que bacana. Olha só, consultoria online. Há um ponto que a minha esposa, quando vê a luz do telefone tocando de madrugada, fala, é o fulano, né? É o fulano aí, ó, já tá, né? Fala, não, hoje é meu plantão com fulano, tá online. Se estiver me assistindo, fica tranquilo, tô de boa com isso, tá? Tá, depois eu divulgo o nome dele, tô brincando, vou fazer isso não. Cara, que bacana. É legal. Só pela segurança que... Olha só, você salvou uma alma, porque quando a gente faz o que a gente gosta... É uma coisa, né? O que eu falo não é trabalho. Ali é um prazer. Que eu sempre falo. Eu tenho prazer de fazer isso que eu faço, de exercer a medicina, de ser professor, etc. E ainda me pagam por isso, cara. Pois Olha isso, ainda, né? Como consequência, eu fico, por que será, né? Porque a gente faz com amor. E isso, olha só, né? A tua responsabilidade, ele vai além. Porque já resgatou um cara que estava... Né, indo para uma linha, era homem, né? Ele é homem, né? Estava indo para uma linha que ele não gosta, porque já criou um traumazinho aqui, Sim. Mas com a tua expertise, com a tua experiência, com o teu curso, com a sua mentoria, tu resgatou esse cara. Não, vem para cá que tu vai ser aquele cara que tu idealizou lá do plantão médico. Essa é a parte mais legal aí da mentoria de carreira médica, né? É o resgate, né? Do sonho da pessoa. Exatamente. Né? Senão a autoestima desse cara ia lá para baixo, ele ia ficar cuidando, poderia ser até um bom médico lá da clínica da família, enfim, mas o sonho dele... Ia ser mais um médico frustrado, né? Mais um médico frustrado. Como tem tanto por aí, né? Poxa, parabéns, cara, mais uma vez. Um quadro que eu gosto muito aqui, Dan, é o mitos e verdades sobre a profissão de cada pessoa que vem aqui. Eu sempre separo aqui uns mitos e verdades. Separei também, né, os mitos e verdades sobre a profissão médica e como os pacientes podem se proteger. Vamos lá. A pergunta, mito ou verdade? Os médicos saem da faculdade totalmente preparados para quaisquer situações de emergência. É um mito, né? Total. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, não tem como pensar que isso possa ser verdade. É um mito, né? Assim, como a gente mencionou, os médicos, eles saem... Quando eles são bons estudantes, né, são aplicados, né, eles saem muito capacitados a entender fisiopatologia das doenças, né, qual medicação que você dá para tal doença, mas eles não sabem resolver as questões práticas do paciente, em especial o paciente crítico. Vou dar um exemplo aqui que eu vejo toda hora quando a gente faz caso simulado. O paciente tem uma emergência hipercalêmica, né, para quem não é da medicina, potássio está alto, potássio no sangue está alto, a gente chama isso de emergência hipercalêmica ou urgência hipercalêmica. Condição gravíssima.
Se você não resolver aquilo rapidamente, arritmias fatais podem acontecer. Então, tem que ter uma intervenção muito pronta quando você detecta um valor de potássio muito alto. Então, todo mundo que está formado, ou pelo menos bem formado, sabe o que vai fazer. A gente vai fazer uma coisa chamada glicoinsulinoterapia. É o que baixa o potássio rapidinho. Então, quando eu pergunto isso para o pessoal, o que faz então na emergência hipercalêmica? Todo mundo fala, professor, glicoinsulinoterapia, né? A gente aprendeu isso na faculdade. Eu falei, então tá, prescreve aqui. Aí o senhor está pedindo demais. Pois é, mas é isso que a enfermagem vai pedir do médico, claro. Né, cara? A enfermagem não espera, quando chega uma condição grave, que você explique para ela a fisiopatologia de, eu sei que trata com isso. Não é isso que ela quer. Ela quer que você pegue a folha de prescrição e prescreva. Resolva o problema do doente. Né? A mesma coisa vale, repetindo aqui, me repetindo cansativamente, sobre intubação orotraqueal. Sabe? Esse paciente tem indicação de ser intubado. Não, eu sei, tem que pegar o laringoscópio, tem que fazer isso. Vai lá e faz. Não sabe fazer. Então, isso é um grande mito. Na verdade, é que o médico ele não se forma com as habilidades práticas, com a condição de resolver problemas reais, práticos do paciente crítico. E é isso aí. E aí eu fico nervoso com isso. Quando você fala que é mito aqui, eu já fico nervoso já, né? Mito ou verdade? Agora, isso daqui também é sensacional, essa aqui, ó. A maioria dos médicos recém-formados conseguem lidar com a pressão e o estresse das emergências sem nenhuma dificuldade. Evidentemente que é um mito, né? É um mito. Aí, assim, muita gente imagina que para você lidar com uma situação de estresse, né, uma situação que tem um estresse emocional, cognitivo, né, como uma parada cardíaca, um paciente que vai ser entubado, que aquilo ali exige algum nível de habilidade emocional ou psicológica diferente, né, daquele médico ou daquela médica. Num certo sentido, até pode ser que sim. Mas o que vai te dar o conforto, né, e a segurança cognitiva e emocional para lidar com aquilo é capacidade técnica. É só isso. Se você sabe o que fazer, você reduz lá embaixo o teu nível de estresse emocional e cognitivo. Então, o que vai levar o médico recém-formado a se sentir estressado numa situação dessa é falta de conhecimento. Ele não sabe o que fazer. Né? E aí tem situações como uma que veio à mídia, aí, por exemplo, da doutora, né? Uma doutora que está recém-formada, chegou um paciente ali, não lembro exatamente qual era a condição crítica, mas um doente crítico que precisava de uma intervenção aguda, pronta. Ela foi consultar no YouTube, foi ver um vídeo no YouTube. Como é que resolvia a situação. Não tem como, ela não está estressada, né? Lógico que ela vai sair daquele plantão estressadíssima com aquilo, né? Rezando para que não aconteça de novo. Né? Então é isso, o que vai levar o estresse a esses médicos recém-formados é a falta de capacitação, sem dúvida. Gente, eu fico aqui imaginando, se eu fosse um dono de uma faculdade, principalmente de medicina, eu faria alguma coisa, eu não sei se existe isso, mas uma simulação de emergência dentro de uma faculdade. Existe isso? Não, isso existe, sem dúvida existe. Por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, né, onde eu sou professor, eu sou responsável lá pelo laboratório de simulação. Você sabe quantas vezes o estudante, ao longo de 12 semestres, ele passa por mim? 2 vezes. Não, mentira. Uma no 7º período e uma no internato. São os 2 únicos encontros que eles têm comigo para fazer isso que tu acabou de mencionar, Robson. Fazer prática simulada de casos de emergência. Claro. Acho que é insuficiente, né? 2 vezes, né? Não, você acha? Ao longo de quantos semestres? Ao longo de 6 anos. 6 anos, gente. Isso daí era pra gente estar em sala de aula aqui, ó, assistindo. Daqui a pouco, toca a luz vermelha, sai todo mundo. O médico responsável é você hoje. E o cara vai lá e... Agora pergunta quantas vezes ele conseguiu memorizar um monte de rodapé de livro, um monte de informação lá dos livros de fisiologia, farmacologia. Isso todo mundo sabe de cor. Todo mundo sabe, mas na prática ali o problema... a solução tá na prática, né? Não tá na teoria, né? Com certeza. Gente, tem que aumentar aí, ó. Tem que usar mais o Dan, né? O doutor Daniel aí nessa faculdade, gente. Que é isso? Isso a gente está falando de uma universidade federal. Isso que foi uma briga, né? Porque era um encontro, né? Isso foi uma briga minha e do outro colega que divide comigo essa responsabilidade para aumentar para 2. Você conseguiu dobrar? Consegui dobrar. Para 2. Uau, que bacana. Tô bem mais seguro agora. Quais são os maiores mitos de formação médica que você gostaria de desmistificar? Os mitos, vamos lá. Os maiores. Essa precisa pensar, hein? Bom, vamos lá. Me lembra um pouco da minha vozinha, né? 96 anos de idade, né? Eu acho que esse é um pouco da população, né? Uma ideia, às vezes, da população do médico como Deus, né? Aquele médico que é um poço de conhecimento e de segurança que vai resolver todos os problemas.
Mentira, né? Isso definitivamente não é verdade. Sim. O médico é um ser humano como qualquer outro, que tem problema pessoal, problema conjugal, briga com os amigos, tem boleto para pagar e não necessariamente ele vai estar ali entregando o melhor que ele pode entregar quando você precisa dele. Somado a isso, tudo que a gente falou aqui, de falta de capacitação, principalmente quando se trata do paciente crítico. Então, essa ideia do médico Deus, para mim, furada, não vale. Um outro mito também que a gente poderia mencionar, que a gente já falou também sobre esse tema aqui, mas não custa voltar, dada a importância dele, a ideia de que a graduação de medicina é suficiente para o médico performar em bom nível quando ele se forma. Né? Não é. Em especial quando a gente fala de atendimento a paciente grave na emergência, na UTI, aonde quer que você esteja lidando com esse paciente grave. Somente a graduação definitivamente não é suficiente. Um terceiro mito que eu queria trazer para cá, que é um mito muito comum no estudante de medicina e no médico jovem, de imaginar que ele terminou a faculdade, 6 anos, fez a residência, mais 3, 4 ou 5 anos, dependendo de qual for a residência, e acabou. Ele chegou no alto da montanha do conhecimento e a partir dali ele pode relaxar. É absoluto. A vida e tô resolvido, tô absoluto. Não tá. Daqui a 3 anos, tudo aquilo que você achava que era de um jeito, vai ser de outro jeito. Então, meu querido estudante que está aí me assistindo, prepare-se, você vai estudar a vida inteira. O dia que você parar de estudar, quem vai pagar essa conta são os seus pacientes. Caramba, eu já tô me vendo entrando num hospital da próxima vez que eu precisar, né, e desconfiando já de todo mundo. Existe uma forma de um paciente ele identificar isso para se proteger de um mau profissional ou de um profissional despreparado? Eu super acho que existe, até porque eu também já entrei em hospital como paciente, claro. Seja eu ou com alguém da minha família. Então, e aí a gente repete um tema que eu também repito cansativamente nos cafezinhos e nos corredores da universidade com os meus estudantes. Eu acho que assim, um médico ele precisa ter algumas características para conseguir atender, em especial o paciente crítico. Primeiro, empatia. Tá? Empatia, entender o problema do paciente, o que a gente vai chamar, e hoje em dia está na moda, escuta ativa, né? Então, empatia com quem está ali, com quem você vai atender e com os familiares, quando você fala de paciente crítico, também com o familiar, né? Porque por vezes aquele paciente não vai estar em condição de se comunicar com você. Sim. Outro ponto importante, né? Que é um problema para o médico jovem, honestidade. Se você não sabe alguma coisa, a melhor resposta que você pode dar é não sei, mas vou procurar saber. Sim. É melhor do que você dar uma resposta atravessada de alguma coisa que você ouviu falar. As pessoas, elas não são idiotas. Sim. Né? Elas vão perceber, as pessoas têm acesso a todo tipo de informação hoje em dia. Então, empatia e honestidade. E o terceiro ponto, e aí a gente volta a falar da nossa missão, né, da formação em paciente crítico, seguir protocolos. Né? O atendimento ao paciente crítico, ele está totalmente baseado no segmento de protocolos, porque são situações de alto estresse cognitivo, emocional. Então, não é uma situação onde você vai ficar reinventando a roda. Né? Aquele paciente crítico, ele precisa de uma intervenção pronta, assertiva. E isso é feito através do segmento de protocolos. Vários deles não são abordados na graduação, de várias patologias comuns a pacientes críticos. Então, meu conselho aí para o familiar, para o paciente que está chegando numa emergência, observa se aquele médico que está te atendendo está tendo empatia com você, está sendo honesto em relação ao que ele sabe e o que ele não sabe, e principalmente se ele está seguindo os protocolos da instituição. Né? Os protocolos da instituição são baseados nos protocolos das sociedades ao redor do mundo, sociedade de terapia intensiva, de cardiologia, de anestesiologia. Então, segmento de protocolos. E você vai ver que a maioria dos hospitais de bom nível hoje em dia, elas não admitem que o médico que está na emergência e na UTI trabalhe fora dos seus protocolos, porque aí você aumenta muito a segurança do que você está fazendo. Então, esse é um conselho que eu dou para você que é paciente aí. Observa quando você for numa emergência, com uma dor de garganta, com uma pneumonia, o que quer que seja, se o médico está te atendendo seguindo os protocolos institucionais, que frequentemente estão até grudados na parede, tá? É de acesso para todo mundo. Pô, médico, bacana. Enfermagem, paciente. Fica a dica aí, gente. Então, chegou no hospital, já procura já os protocolos e fica de olho. E principalmente empatia, né? Você falou uma coisa, né? Uma coisa que é importantíssima, principalmente quando o médico ele vai dar uma notícia para os familiares, que geralmente são pessoas leigas, né? E ele chega ou com muito termo técnico ou sai falando de qualquer maneira, que para ele é normal aquilo ali. Ele respira aquele, então, até às vezes para dar uma notícia de óbito é uma pancada que a pessoa desmaia.
né? E a empatia é fundamental para você dar uma notícia para um familiar, até uma notícia de óbito, não é? Com certeza absoluta. Empatia, eu acho que é um elemento central em tudo que a gente faz na vida. Quando você fala de paciente crítico, então, aí a coisa vai para um outro patamar, né? Por vezes você está dando uma notícia que é a notícia mais trágica da vida daquela pessoa, né? Sim. Então, fazer isso sem empatia, de uma forma robotizada, não dá não. Péssima prática médica, na minha opinião. Gente, sensacional. Eu tô com várias perguntas aqui para te fazer, só que eu já vou deixar aqui de antemão meu convite para você voltar aqui ao programa. Será um prazer. Mas eu queria saber de você aqui, a gente estava falando aqui no off, e existem histórias interessantes, né, de vida e profissional, como médico, mentor na carreira de professor universitário. Eu queria citar fazer algumas perguntas sobre essas historinhas aqui, né? Você pode nos contar sobre um movimento decisivo na tua carreira que reforçou a importância da educação continuada? Vou tentar me ater aqui a situações minhas. Poderia citar várias situações de outros colegas. Vou puxar da memória, porque são 25 anos já, né, de formado, né? Mas um momento que eu lembro muito bem, quando eu terminei minha residência médica em janeiro de 2004, né? Lógico que a anestesia era completamente diferente, né, naquele tempo lá. Muda tudo. Muda tudo. E uma coisa que a gente fazia muito, principalmente o pessoal que trabalha com ortopedia, né? Bloqueios de nervos, né? Cirurgias periféricas de braço, de perna. Várias dessas cirurgias a gente resolve indo ali com uma agulha e bloqueando aquele nervo, paralisando só o braço, só a perna. Rapaz, a gente fazia isso às cegas, né? Até 2004. Era às cegas mesmo, usando referenciais anatômicos. No feeling, né? Não, e tinha umas coisas assim, cara, que nós... Pô, Tomara que... até de lembrar. A gente pegava umas agulhinhas assim, que tinham a ponta não era cortante, né? Era uma ponta meio romba, né? Como a gente chama. E daí você ia se guiando pelo referencial anatômico e você escutava, né? Você escutava o momento que aquela pontinha da agulha perfurava a bainha do nervo. Uau. Uma viagem, né? Escutava nada. Era Flintstones. Né? Na verdade, você injetava anestésico e se desse certo, ótimo. Se não desse, paciência, ia fazer anestesia geral. Mas aí, por volta de 2004, quando eu terminei minha residência, surgiu uma coisa que hoje é prática normal, né? Que é fazer esses bloqueios todos guiado pelo aparelho de ultrassom. Né? Isso hoje faz parte do arsenal de qualquer anestesista que trabalhe com isso, né? Que trabalhe principalmente com ortopedia. E quando aquilo surgiu, aquilo me impactou muito, porque eu não tive isso na minha formação de residência. E aí eu poderia ter tido a postura que vários colegas meus de residência tiveram, que não, eu não aprendi isso na minha residência, isso não deve ser importante, né? Mas é evidente que você olhando para frente, você sabia que o ultrassom iria se impor como alguma coisa que é prática corrente de quem faz bloqueio, né? Então eu fui atrás dessa formação. Sim. Né? Fui fazer um curso, na época foi em São Paulo, até foi um curso lá na USP, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Foi um curso longo que me deu essa formação de bloqueios guiados por ultrassom. Depois eu vinha trabalhar com isso. Talvez se não tivesse feito essa formação, teria perdido uma oportunidade de trabalho, mas que ele foi um divisor de águas. Foi um momento em que a anestesia ela subiu um degrauzinho mais com a introdução da ultrassonografia ajudando os bloqueios, e quem não procurou essa informação parou no tempo, né? E aí o tempo vai passando, né? Eu falei um caso de 2004. Uma outra coisa também que me chama muita atenção, por volta de 2011, 2012, né, eu já trabalhava muito com o que eu trabalho hoje, que é anestesia para transplante de fígado, que é uma cirurgia que a gente usa monitores muito invasivos, né, para monitorar a hemodinâmica do paciente. São cirurgias que não basta você saber só qual é a pressão arterial, qual é a frequência cardíaca. Isso é uma informação insuficiente numa cirurgia desse porte. Então a gente usa monitores muito invasivos, né, assim, para quem não é da área médica, vai até assustar, o pessoal vai ficar até com medo. A gente bota catéter, por exemplo, na artéria pulmonar do paciente. Uau! Para saber uma série de variáveis hemodinâmicas super específicas e que a gente precisa delas para tomada de decisão. Saber se você vai dar droga vasoativa, saber se vai transfundir, se vai dar diurético, enfim, tentar manter aquele paciente estável. Monitor altamente invasivo, né, com várias complicações. Então, vinha eu dizendo, em 2012, surgiram os monitores que davam as mesmas informações de uma forma minimamente invasiva. Então, cara, aquilo ali era um sonho, né? Imagina você poder obter as mesmas informações que os monitores invasivos davam sem precisar expor o paciente a um procedimento invasivo. Pois é, só que eu tenho colegas que trabalham com transplante de fígado hoje, em 2024, que ainda usam esses monitores invasivos lá de trás. Uau. Porque não foram atrás dessa formação.
Eu fui, essa formação foi fora do Brasil até. E hoje em dia eu faço transplante de fígado lá na USP, uma vez por mês, lá no HC, usando essa monitorização minimamente invasiva. Acredito, tenho convicção de que o meu movimento em buscar essa formação hoje expõe os meus pacientes a riscos menores do que ainda trabalha com essa tecnologia. E agora, muito mais recentemente, aí o POCUS, né, que para quem não é da área médica, ultrassonografia beira de leito. Né, a gente hoje em dia dispõe, a gente falou do ultrassom lá em 2004, hoje o ultrassom evoluiu para ser do tamanho de um celular, eu carrego o meu no bolso e espelho a imagem no meu celular. Gente, né? sensacional. Pois é, e uso isso no intraoperatório para responder perguntas que eu não teria como responder se não fosse isso. Sim. Né? Dou mais líquido para o meu paciente, dou menos líquido, dou droga vasoativa, pego o meu probe, boto no celular, obtenho a resposta à pergunta que eu quero e vou adiante. Agora, isso é uma tecnologia de 3 anos para cá. Quem não correu atrás dessa formação está perdendo a chance de oferecer mais segurança, mais benefício para os seus pacientes. Então, isso volta, na verdade, Robson, a pergunta que tu me fez lá atrás, né, de mitos e verdades. Né? Um dos mitos que você tem na medicina é o médico imaginar que ele vai parar de estudar. Meu amigo, não vai parar de estudar. Se você não está afim de encarar essa, está na profissão errada. Não vai parar de estudar. E se tiver com essa cabeça de cheguei no topo da montanha, hoje, em 2024... O cara tá todo atualizado. Logo aparece uma montanha mais alta. E acabou, e vai engolir ele de qualquer maneira. Então, gente, vocês que estão nos assistindo aqui, eu estou aqui com o doutor Daniel Negrini, né, meu amigo, estou chamando de Dan aqui, pela intimidade que a gente tem, mas é uma coisa absurda, né? Como, principalmente médicos que mexem com vidas, né, eles param, não se atualizam, não se qualificam, não se profissionalizam, e aí, deixa a nossa vida em risco. Né? Eu, agora, qualquer procedimento, você mais um, igual aquele teu aluno, que vai te ligar, eu estou aqui no hospital tal, e estou sendo atendido por um médico, o procedimento dele não está muito bom, não. Vem para cá, meu personal, por favor. Eu vou ter que ir com você o tempo todo, cara. Será um prazer. Pô, que prazer, cara. Você é uma segurança aqui pra gente o tempo todo. E aqui eu já tô querendo ficar conversando aqui contigo já o final de semana inteiro. Mas vamos nós aqui, olha. Qual foi a situação mais desafiadora que você enfrentou como médico e como você lidou com ela? Rapaz, a mais desafiadora é difícil, hein? Tem que selecionar uma mesmo, só uma? Que você se lembre, assim, uma situação que você falou, caramba... Não, lembrei uma aqui. Boa. Lembrei uma aqui que eu acho que essa é especial. A gente falou algumas vezes de transplante de fígado, né? Então essa é uma situação que aconteceu aí por volta nos idos aí de 2008, 2007. Na época eu fazia anestesia para transplante de fígado na UFRJ. Para quem não é do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A melhor faculdade de longe aqui do Rio de Janeiro. A minha casa, eu sou suspeito para falar. Mas eu falo que não é minha, a minha casa é aqui. Meus queridos alunos da UF, não estou falando nada aqui. Quem falou foi o Robson. A minha casa é a casa do Garay, então estou falando da casa dele aqui. A melhor faculdade do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pode continuar. Vamos adiante, então. Então, esse caso aconteceu lá, 2007, 2008, não vou me lembrar exatamente. O caso era o seguinte, cara, a paciente que ia fazer o transplante naquela noite, uma noite de sábado, ela tinha um singelo detalhe, paciente jovem, 33 anos, ou algo próximo disso, saudável, testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, para quem não sabe disso, é o pavor de qualquer anestesista. Né? Por causa do quê? Eles não recebem sangue, eles não aceitam receber sangue ou derivados de sangue. Se você vai fazer uma cirurgia como transplante de fígado, é virtualmente certo que você receberá sangue. Então a gente está falando de cirurgia com perdas de sangue da ordem de muitos litros, né? Frequentemente mais do que a quantidade de sangue que tu tem no teu corpo hoje. Então, um paciente que faz um transplante de fígado pode perder 4, 5 litros de sangue facilmente, num transplante tranquilo, sem sustos. Então, imaginar que você vai conseguir passar por uma cirurgia dessa sem transfundir sangue... É impossível. É muito difícil. Pode acontecer, já fiz alguns casos. O caso dessa paciente era até um desses casos onde poderia acontecer isso, porque era uma paciente jovem, com um perfil favorável, magrinha, não tinha nenhuma cirurgia prévia, tudo para ser um transplante tranquilo, mas garantia de que não iria ter transfusão, difícil. Né? E ela não queria em hipótese alguma. Né? Então, o que a maioria dos colegas, né, dos profissionais faria numa situação dessa? Não estou criticando de forma alguma, pelo amor de Deus. Suspenderia a cirurgia. Se recusaria a fazer aquilo, transplante suspenso, vida que segue, né? Vida que segue para você, profissional médico, né?
para aquela pessoa que perdeu a chance de transplantar o fígado. É vida que para, às vezes. Vida que segue por mais uns 12 meses no máximo, né? Porque depois ela vai acabar, ela não vai ter outra chance. Então me vi diante desse dilema. E aí, o que faz? Sigo aquilo que é correto do ponto de vista legal, porque eu estou autorizado legalmente a me recusar. Claro. Eu não sou obrigado a compactuar com aquilo ali, a me colocar numa situação onde a vida do paciente vai estar em risco e eu não posso agir. Não é que eu não posso, eu até posso. Numa situação de risco, eu posso ignorar as crenças dela e posso transfundir. Vou ter que enfrentar um problema depois com isso. Sim. Porque ela vai ficar revoltada, vai querer me acionar judicialmente, vai virar uma batalha jurídica, vai ser um inferno na minha vida. Uhum. Se eu quiser simplesmente suspender, eu estou autorizado, não estou fazendo nada antiético. E acredito que é o que a maioria dos colegas iria fazer. Naquele dia não foi isso que aconteceu. A gente seguiu adiante com o transplante de fígado dela. E foi muito desafiador. Então foi um transplante, vou falar em termos médicos aqui, em que eu deixei essa paciente lá na UTI, no pós-operatório, com uma hemoglobina de 5, só para você ter uma ideia, o mínimo aceitável é 7. Quando o paciente começa a sangrar, um indivíduo normal tem uma hemoglobina em torno de 12. Vai sangrando, 7 é o nosso limite extremo. Abaixo disso é proibido você deixar um paciente dessa maneira. Eu deixei ela com 5. 5. Branca igual um papel, pálida, né? Mas ela viveu, ela ficou bem. Agora, isso me deu... A gente sempre perguntou, desafiadora, né? Foi o maior desafio que eu já tive na medicina, que eu consiga me lembrar, o maior de todos. Foi uma paciente em que cada variável hemodinâmica dela, eu ia anotando como se fosse um mapa mental. Como é que estava o metabolismo dela, oxigenação. Meu Deus do céu, agora ela está com 6 de hemoglobina, vamos recalcular tudo, como é que está isso aqui. Isso não vai dar certo, a microcirculação dela vai entrar em falência, vai morrer aqui comigo no intraoperatório. E a gente foi manuseando, eu e o residente que estava comigo, né? Para o meu residente foi uma aula, né, de monitorização hemodinâmica, né, um negócio ímpar, né? Eu imagino. E a gente conseguiu usar outros recursos acessórios à transfusão para otimizar a oferta de oxigênio, né? Porque o problema do sangue é porque é o sangue que leva o oxigênio, né? Sem oxigênio, sem sangue não tem oxigênio, não chega oxigênio nos teus tecidos, né? Então a gente encontrou outras maneiras, usando as variáveis hemodinâmicas, de fazer o oxigênio chegar onde ele tinha que chegar e deu tudo certo. Amém. Deu tudo certo, essa paciente viveu, ficou muito bem. O mais engraçado é que ela mandou uma mensagem depois, onde você pensa que ela poderia agradecer por estar viva, né? Mas agradecendo por não ter sido transfundida. Meu Deus do céu. Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu sempre falo aqui, né, no meu podcast, no Casa do Garay, no nosso podcast, que eu não tenho religião, tenho muita fé em Deus. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm aí a religião de vocês, vamos rever, principalmente os líderes de religião aí, certos tipos de coisa, né? Porque é um ser humano que tem fé. Eu acho que Deus está em todos os lugares, todas as religiões, né? Mas vamos rever aí, ele citou aqui, né, o testemunho de Jeová. Vamos ver se hoje, vamos dar uma atualizada aí, vamos fazer o download, pô. Vamos dar uma... Porque às vezes perde um fiel por causa de né, fazer um update, né? Vamos fazer um update aí, pô. Não é possível que hoje, se abrir lá o livrinho de vocês, ainda tenha essa cláusula. Não é possível. Isso serve para todas as religiões, tá? Não estou falando só para os testemunhos de Jeová, não. Todas as religiões. Primeiro, a saúde. Né? As pessoas estudam, são médicas, estão ali para salvar vidas. Isso vai além de religião. Tem coisas que realmente a medicina não explica. Aí a gente vai falar de fé. Aí a gente vai falar do poder de Deus, de tudo mais, da mão de Deus, das bênçãos, ok. Mas, pô, vamos facilitar a vida dos caras aqui, né? Isso aqui é o plano A. Se puder facilitar, a gente agradece, porque a gente já tem problema demais. Pelo amor de Deus. Para lidar no intraoperatório. Se eu sou médico, eu faria a transfusão de sangue quando ela acordasse e falar, botei um suco de uva aí. Não usei outro sangue. Tu se deu bem com o suco de uva que eu comprei. Poxa, eu ficaria aqui o final de semana inteiro conversando contigo, tá? Eu queria agradecer muito, mas antes de você dar suas disposições finais, me permite eu dar o teu Instagram aqui. Te agradeço, por favor. Tá? Sigam essa fera lá, anestesiologista. É trava-língua, né? É trava-língua. E eu falo devagar aqui. É igual uma convidada que vem aqui, Fabiana Mozdzenski. Eu sempre dou uma travada para falar Mozdzenski e ela sempre fala, pô, você acerta meu nome de primeira. Eu falei, pô, mas são 3 meses falando todo dia o nome dela. Então eu tô aqui com ele, né? Ele que é médico, que é professor em anestesiologia, né? E também mentor de carreira médica, Dr. Daniel Negrini. Sigam essa fera lá no Instagram, que é o @Dr. Daniel Negrini.
De novo, @Dr. Daniel Negrini, vocês vão aprender muito e lá tem essa mentoria também, vai clicando lá nos linkzinhos que você só tem para aprender, principalmente você que é estudante de medicina, que está para se formar ou que está no meio aí dos estudos, nunca é tarde para adquirir conhecimento com essa fera aqui que está na linha de frente da guerra, ele tem muito para ensinar para vocês. Dan, muitíssimo obrigado, eu fiquei muito feliz pelo teu enriquecimento aqui que você deu, não só aqui para gente que está nos estúdios de podcast, mas para toda essa galera que está atrás da câmera te assistindo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Robson. Prazer aí estar com a sua audiência. Você aí que está me ouvindo, estudante de medicina, médico jovem, acredita nisso, acredita que se formar em atendimento a paciente crítico vai fazer a diferença na vida dos seus pacientes e no desenvolvimento da tua carreira. Vai alavancar a tua carreira, levar a tua carreira para patamares compatíveis com os teus sonhos, né? Porque todo mundo tem sonho, eu tive os meus, tenho certeza que você também tem os seus. Você aí que não é da área da medicina, atenção a isso que a gente comentou aqui, a gente acabou falando muita coisa sobre o ponto de vista do paciente. Sim. Atenção quando você for procurar a emergência com uma condição crítica para você, para o teu familiar. Fica de olho nisso, se estão seguindo os protocolos, se o médico está sendo empático, se ele está te ouvindo, fazendo escutativa, se ele está sendo honesto com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele não sabe. É isso aí, um prazer estar aqui, aguardo aí o próximo convite. Obrigado, Robson. Maravilha, já está convidado. E muitíssimo obrigado pela moral que vocês sempre estão nos dando aí, nos assistindo, nos curtindo, né? Tá comentando os nossos posts, porque o nosso viés, nosso objetivo é esse, é trazer profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, que sempre enriquecem o teu conhecimento. E vamos continuar trazendo cada vez mais para a gente se enriquecer cada vez mais. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.